Fala, gurizada! Beleza? Eu sou o professor Hilton, o seu professor de física aqui do YouTube. E seja bem-vindo à nossa playlist da resolução das provas do Enem. Este Enem 2020. Se você não está inscrito em nosso canal, peço que se inscreva. Deixe seu like e um comentário para ajudar com o nosso trabalho e compartilhe os nossos vídeos. Hoje nós iremos fazer a questão do Enem que se refere à termodinâmica. Uma questão que fisicamente ela não é tão complexa não, mas para você conhecer o dispositivo vai depender muito de como foi passada a termodinâmica em sala de aula para você. Mas bem, vamos fazer a leitura e eu faço uma breve revisão aqui, vamos lá? Então a questão diz o seguinte: os manuais de refrigerador apresentam recomendações de que o equipamento não deve ser instalado próximo a fontes de calor, como fogão e aquecedores, ou em local onde incida diretamente a luz do sol. A instalação em local inadequado prejudica o funcionamento do refrigerador e aumenta o consumo de energia. O não atendimento desta recomendação resulta em um aumento deste consumo de energia. Por quê? Bem, vamos aqui dar uma estudadinha de como é que funciona o refrigerador e responder a questão. Vamos lá? Tentei ilustrar aqui para vocês um pouco de como vai ser a nossa linha de raciocínio. Parece complexo, mas fique tranquilo que não é. A segunda lei da termodinâmica, vocês aprenderam que ela comprovava que o calor ele fluía espontaneamente de uma fonte quente para uma fonte fria, e para isso havia um trabalho sendo realizado, mas que o processo espontâneo é vir sempre de regiões mais quentes para regiões mais frias. Esta era a base, acredito que todos aprenderam. Mas existe uma máquina conhecida como máquina frigorífica que faz um processo não natural, não espontâneo. Ele retira calor da fonte fria e joga calor da fonte quente. Para isso ele vai realizar trabalho. E é em cima disso que o Enem veio trazer sua pergunta. Então eu fiz aqui o esquema de um refrigerador, de uma geladeira padrão que muitos devem ter em casa ou já tiveram, e tem aquele congeladorzinho na parte de cima, né? Tem uma placa na parte de baixo que são dois evaporadores. Este refrigera numa temperatura bem menor, né, os objetos lá dentro, onde fica a sua carne moída, aquele seu pote de feijão, sendo que você acha que é de sorvete, né, nessa parte que é bem baixa. E o evaporador secundário, ele mantém a temperatura da geladeira um pouco mais fria. Só que para isso é necessário retirar calor de lá de dentro. Então essa é a função, tentar retirar calor de dentro da geladeira para manter o ambiente interno dela mais frio e pegar esse calor e jogar para a fonte quente. A fonte quente é onde vai estar o condensador ligado ao radiador, né, que são essas linhas que eu fiz. E para fazer todo o esquema, o funcionamento disso, nós temos um compressor. Então a ideia geral é essa. O compressor ele realiza trabalho dentro de todo esse sistema. Bem, só que eu tentei fazer agora algo um pouco mais detalhado numa visão aqui para vocês, para tentar fortalecer o conhecimento. O que vai aqui acontecer? A geladeira ela possui um gás refrigerante conhecido como HCFC e HFC. Antigamente era o CFC, né? Mas é proibido. O que significam isso? Hidroclorofluorcarboneto ou hidrofluorcarboneto. Esses aqui, como são mais à base de água, estão mais liberados, mas ainda há situações que digam que há poluição, mas aí fica para uma química, uma biologia, beleza? Bem, o que vai acontecer aqui então? Então nós temos dois momentos aqui em que a gente tem essa relação de calor e trabalho. O primeiro está no compressor e o segundo na válvula de expansão. Então o que a gente tem de ideia base? Dentro da geladeira é necessário, aqui ó, na regiãozinha onde está o evaporador principal nosso, aqui eu só representei ele, é essa máquina evaporadora. Ela vai pegar um líquido frio que vai entrar por ela, e esse líquido frio tem que estar mais frio que os objetos dentro da geladeira, para que
ela pegue o calor de lá de dentro, né, desse líquido frio, e com esse calor, o transforme num vapor, num gás mais frio. Ficou clara a ideia? Então vem um líquido frio, entra na evaporadora, né? Tentei representar a ideia do caminhar do líquido frio aqui para entrar na evaporadora. Entrou na evaporadora, esse líquido então evapora, conforme ele puxa o calor ali, temperatura deste líquido bem menor do que o interior da geladeira para puxar o calor, ele vira um gás e desce por esse duto. Foi um duto que eu tentei representar aqui para vocês, que chega até o compressor, que é o motor da geladeira. Esse compressor que está ligado na energia elétrica, ele então vai realizar um trabalho. Então aqui a gente tem um trabalho sendo realizado por essa máquina, né? Vamos escrever trabalho, para quem não lembra da sigla que eu pus ali. Eu costumo usar o W. Agora, qual é a função dele realizar trabalho? Ele precisa pegar esse gás que está vindo em baixa pressão e frio e pressurizá-lo, aumentar drasticamente sua pressão e deixá-lo como um gás quente. E esse gás quente, então, vai sair. Quando ele chegar aqui numa outra serpentina, que é o condensador, ele vai estar muito quente, muito aquecido. E então, ele joga calor para o ambiente. É necessário que a temperatura desse gás seja extremamente mais elevada que do ambiente, para que então o ambiente puxe o calor, né? A ideia geral, mas que na verdade o corpo quente libere o calor. Então aqui vai estar muito quente, ele libera. Liberando este calor, ele volta a ser líquido. Por isso que ele é uma condensadora, só que é um líquido muito quente, que entra na válvula aqui de expansão, que mais uma vez nós temos aqui a realização de um trabalho para pegar esse líquido quente e resfriá-lo, tirar o calor dele na forma de trabalho ali dentro, né, daquela válvula, é um mecanismo para esfriar esse líquido para o líquido frio voltar para a geladeira. Então este que é o processo que nós temos. E o que acontece? O enunciado do problema falou o seguinte, que se a gente tampar essa região, se colocar aqui um fogão, um aquecedor, ou ter incidência direta do sol, o ambiente tende a ficar quente. Ou seja, a região atrás da geladeira vai ficar muito mais quente. E a função do nosso condensador é ter um gás muito quente para jogar calor para fora, para manter lá dentro mais frio, tirando o calor. Então é todo um processo que vai estar sendo envolvido. Se o ambiente estiver mais quente, você dificulta todo o funcionamento da sua geladeira. E quem sofre é o motor. Ele vai precisar realizar muito mais trabalho para deixar esse gás muito mais pressurizado e quente, para que o calor que o condensador ali vai dissipar, né, seja maior que o calor do ambiente. Então há um problema nesse processo entre o trabalho do motor para jogar o gás quente e o condensador para tentar liquefazer, condensar, né, para transformar o gás em líquido para jogar calor para o meio ambiente. Então, aumentando a temperatura do ambiente, você precisa jogar este calor numa temperatura mais elevada, realizando mais trabalho, porque o condensador não consegue liquefazer. Bem, espero que tenha ficado mais ou menos claro, mas vamos para as alternativas aqui e lê-las. Então eu falo o seguinte, ó, os manuais, tal, o equipamento não deve estar próximo de fonte de calor, como fogão e aquecedor, ou incidência direta da luz, porque vai prejudicar no funcionamento. Foi o que a gente viu, aumentando o consumo. E ele quer falar sobre o que resulta no aumento do consumo da energia elétrica. O motor precisa puxar mais energia elétrica para realizar mais trabalho, para esquentar mais o gás e assim por diante. Então vamos analisar agora a letra A. O fluxo de calor por condução no condensador sofre considerável redução? Pelo contrário, se aqui começar a jogar um aumento, ele não vai reduzir, ele tende a trabalhar muito mais, ele vai aumentar muito mais. Mas não é a relação de convecção ali, né? Mas o condensador trabalharia mais.
Próxima, na letra B. A temperatura da substância refrigerante no condensador diminui? Não, pelo contrário. Né? O processo todo do aumento faz com que o líquido que está vindo aqui fique muito mais quente, né? Por isso que precisa realizar um trabalho maior. Na próxima, letra C. O fluxo de calor promove significativa elevação na temperatura no interior do refrigerador? Não, a ideia é o interior do refrigerador manter a temperatura constante. Para isso, o motor tem que trabalhar cada vez mais para conseguir manter o ambiente ali estável. Na letra D, a liquefação da substância refrigerante no condensador, do condensador exige mais trabalho no compressor. Tá aí, ó. Essa daí já faz sentido. Aumentando a temperatura aqui, ele precisa realizar muito mais trabalho para poder manter, né, a proposta que a gente já conversou. E por último, as correntes de convecção nas proximidades do condensador ocorrem com maior dificuldade. Não, porque as correntes do meio ambiente vai estar acontecendo ali. Portanto, senhoras e senhores, o que nos dá a alternativa correta aqui de nossa questão é a letra D, da questão da liquefação. E assim encerramos mais uma aula de exercício. Peço que, se você não está inscrito no nosso canal, se inscreva, ative os sinos de notificação, deixe seu like, um comentário para ajudar demais o nosso trabalho e compartilhe o vídeo com aqueles seus amigos que também vão fazer o Enem. Convido a vocês a darem uma olhada nas nossas videoaulas, acessar os cards que eu vou colocar aí ao final, né, os nossos links aí em cima, embaixo do vídeo, para que você possa, né, do nosso canal, usá-lo como uma fonte de estudo, porque eu garanto, você usando, estudando a teoria e vendo os exercícios, não há como você não conquistar a sua vaga. Bem, eu te espero em nossa próxima videoaula. Um forte abraço e um beijo no cérebro.